Oi, eu sou a Jonara, faço mestrado em comunicação na Unicinos, que fica no Rio Grande do Sul, no Brasil, e essa pesquisa que eu vou apresentar é uma parte da minha pesquisa de mestrado. O título do trabalho é Masterclass com Linda Quebrada, Performance Artivista e um Encontro pelo Zoom. O objetivo, então, é identificar características da performance artivista da Linda Quebrada na relação dela com o público durante a Masterclass que foi realizada por meio de uma videoconferência. Apresentando, então, quem é a Linda Quebrada, ela é uma artista multimídia. Ela é natural da região periférica de São Paulo e se declara bicha preta e travesti. Então, por meio das plataformas digitais que ela se tornou amplamente conhecida e foi criando mais público e produzindo seus trabalhos. E para falar um pouco sobre o ativismo musical de gênero, que é um conceito que é utilizado nessa pesquisa, esse conceito ele é trazido primeiramente pela pesquisadora Rose de Mello Rocha. E falando então sobre isso, a Linda Quebrada ela faz parte desse movimento que seria o ativismo musical de gênero, ou também como eu gosto de chamar, o ativismo transviado. E ele é um movimento que é composto por vozes subalternizadas e heterogêneas, e ele tem o entretenimento e a comunicação pós-massiva como um espaço de performance. Então, essas pessoas que fazem parte desse movimento usam as plataformas de redes sociais para entrar na cena musical independente e gradualmente elas vão ganhando notoriedade no mainstream e vão borrando essas fronteiras entre a margem e o centro. E outro conceito também que eu trago na pesquisa, que é a performance, ela se dá, nesse caso das artivistas, ela se dá tanto no fazer artístico, quanto também em outras aparições públicas, como entrevistas e outros momentos em que elas tragam falas em redes sociais, enfim. E ela pode ser construída de formas distintas, né, conforme o interesse do artista, e no caso do ativismo, ela acaba sendo construída de uma forma que se cria uma relação bastante próxima do artista com o público. Então, tem uma relação que é muito mais de identificação, né, do público com o artista do que de projeção. E falando um pouco sobre a trajetória da Lin, ela em 2017 lançou o primeiro álbum, que é o Pajubá. Ele foi lançado a partir de uma campanha de financiamento coletivo. E em 2018 ela estrelou o filme Bicha Travesti, que se trata de uma história que mistura ficção com documentário, então fala sobre a trajetória da artista. E esse documentário acabou ganhando vários prêmios. Em 2019 ela passou a apresentar o talk show Transmissão, que acontece no Canal Brasil, e junto da artista também, ativista de gênero Jupe do Bairro, elas entrevistam diversas pessoas, diversas personalidades. E além disso também ela atuou na minissérie Segunda Chamada da Rede Globo. Fora todos esses trabalhos, tanto como atriz, como produzindo filme, músicas, enfim, ela sempre esteve muito presente nas redes sociais. Então, em 2020, né, que se iniciou a pandemia, ela utilizou muito das redes sociais para se comunicar com o público, que era algo que ela já fazia, mas aí fez em outros contextos, né, fazendo também apresentações e até mesmo momentos em que ela conversava com o público por plataformas de videoconferência, assim como lives com outras pessoas, como ela fez com a Djamila Ribeiro. E essas ferramentas foram bastante utilizadas por ela em 2020 e aparentemente seguem sendo bastante importantes neste ano agora, de 2021. E então aconteceu esse evento, que é um festival que já acontecia anualmente, só que de forma presencial, que é o Coquetel Molotov. E ano passado, em 2020, pela primeira vez ele aconteceu de forma digital, por causa da necessidade do distanciamento físico. E uma das atividades, né, tinham diversas atividades, entre shows e oficinas, e aí uma das atividades era a Masterclass que a Linda Quebrada realizou. Essa Masterclass ela contou com mais de 200 participantes,
que são pessoas que se inscreveram previamente e a inscrição era gratuita, mas poderia ser feita alguma doação, mas não era necessário para participar pagar algum valor. E esse evento aconteceu pelo Simpla Streaming. Teve transmissão com a plataforma Zoom, que seria para que as pessoas pudessem participar dialogando também. E além disso, esse encontro foi transmitido ao vivo no YouTube. E no YouTube ele já teve mais de 1.000 visualizações, o vídeo, que ficou salvo lá. Então, para fazer essa pesquisa, eu participei desse momento e, enfim, no momento que ocorreu, eu participei mais como ouvinte, assim, não cheguei a participar dos diálogos, mas eu fui fazendo anotações e também depois eu utilizei o vídeo que tinha sido gravado, né, toda a transmissão tinha sido gravada para poder decupar todas as falas, tanto da artista quanto das pessoas que estavam participando do diálogo com ela. Então, uma das metodologias que eu utilizei é a etnografia. Ela me pareceu interessante por ser bastante adequada para pesquisa na internet, né, por ter acesso facilitado no contexto de pandemia e faz com que o pesquisador se torne experimentador do campo, que foi o que aconteceu. Eu participei daquele momento, de certa forma, fazendo parte também do objeto de pesquisa. E ao mesmo tempo a gente faz parte como nativo e como estranho. Então, ao mesmo tempo em que eu estava inserida ali participando da conversa, eu também estava tentando buscar sempre ter um olhar de pesquisadora, de quem enxerga um pouco de fora. E a outra metodologia que eu utilizei também foi a teoria fundamentada, que então ela se baseia na imersão no empírico e depois a coleta de dados, que foi exatamente o que eu fiz, organizando em memos, né, agrupando em categorias esses dados e construindo então a teoria fundamentada nos dados. E a partir dessa percepção subjetiva do pesquisador, as teorias emergem. Então, a partir das categorias que eu fui conseguindo formar ao longo da coleta dos dados, as teorias foram emergindo. Então, eu encontrei algumas categorias que eu vou falar um pouco sobre cada uma delas e explicar o que elas têm a ver com as características da performance da artista Linda Quebrada. Então, a primeira delas é corpo e identidade. Eu percebi isso por meio de várias falas da artista. Ela fala então bastante sobre experiências pessoais, fala sobre a vida dela, sobre coisas que aconteceram antes dela se tornar mais conhecida e também sobre a relação dela com a transição, né, entre se entender como uma travesti. E então ela trata essa construção da identidade dela a partir dessas experiências pessoais e ela se pauta muito no corpo como ferramenta política. Então ela fala muito sobre o corpo dela ser político, assim como o corpo de todas as outras pessoas também serem políticos. Então ela se coloca sempre nessa posição de que não é só ela que está ali falando como ativista, mas todas as pessoas que estão presentes também têm essa força a partir do seu próprio corpo. E então ela fala da performance, ela constrói uma performance como uma maneira de enunciar a si mesma, né, e construir as próprias narrativas. Então ela fala sobre quem ela é e o que ela vai entendendo a partir das vivências dela, sobre a identidade dela e de uma forma de se criar mais autoridade sobre o corpo e a identidade dela. E então eu trago aqui uma fala dela que expressa bastante isso. A segunda categoria que eu identifiquei também é invenção e resistência. Então ela fala, como Lina Pereira, que ela inventou a persona Linda Quebrada para criar outras possibilidades para si como uma forma de resistência. Essa resistência a essa visão heterocisnormativa em que o que ela é não poderia ser considerado legitimado. Então, é interessante que vários trechos dessa fala são músicas dela. Enviadecer é uma música, Bicha Preta é uma música, Mulher é uma música, Bicha Travesti é o nome do documentário dela e Quem Sou Eu é o nome de uma música mais recente, que também vai ser o nome do próximo álbum que ela vai lançar.
Então é interessante como ela coloca na arte, na produção de músicas e do documentário também, essa construção dela constante transformação, sempre mudando, sempre se tornando outra. Então ela fala bastante dessas diferentes identidades que ela vai assumindo por meio da música e das performances. A outra categoria que eu trago, então, é amor e poder. Quando ela fala em amor, ela fala muito sobre o amor como um espaço de disputa de poder e de legitimação. Então, o amor não da forma romantizada, mas o amor sendo pensado de questionando quais são as pessoas que são vistas como dignas de serem amadas. E ela traz muito isso pela perspectiva da vivência dela, pessoal, sobre por muito tempo ter buscado o amor e não ter conseguido ser amada, não ter encontrado pessoas que a amassem como ela de fato era. E então ela traz essa fala: as bruxas, as baixas, as bichas, as travas que travam batalhas para que se abram portais, e de quem tanto elas queriam nos afastar, não podíamos amar a essas, que nenhuma nação, e se permitir e garantir a violência. Então é interessante que ela fala sobre essas pessoas, figuras que não são vistas como dignas de serem amadas. E também é interessante a forma como ela constrói essas frases, sempre trazendo algumas rimas, e que é bem característica das músicas dela. Então esse ativismo que ela faz, ele é uma forma de construir novas rotas sexoafetivas e em resistência a essa heteronormatividade. E como outra categoria, então, encontrada é representação e participação. Ela fala bastante sobre representatividade como algo que é importante, como uma forma, uma maneira de ter referências, né, para outros corpos e identidades, as pessoas conseguirem se verem representadas na mídia, se enxergarem nos locais de poder, mas ao mesmo tempo ela diz que é perigosa porque pode se tornar um instrumento de apropriação mercantilista e ilusória. Então ela fala que ela não é mais aquilo que ela inventou, que hoje ela é uma produção coletiva, então ela é uma criação de todas, e isso traz benefícios e malefícios. E um deles, que elas acreditam que é muito perigoso, é essa ideia da representatividade. Então a artista incentiva a participação das pessoas em vez da representação, com o intuito de ter mais vozes com alcance. Ela fala bastante sobre ter grupos, pequenos grupos que tenham pessoas que se posicionam, e que todas as pessoas podem se posicionar em diferentes grupos e podem ser referência para outras pessoas. Não é muito mais válido ter diversas pessoas, diversas vozes e trazendo diversas perspectivas do que simplesmente uma pessoa representando todas as mulheres travestis ou todas as mulheres negras. Isso é algo que ela considera que, além de ser muito pesado para quem é colocado nesse papel de representar, também não é efetivo e não traz liberdade, não traz revolução nenhuma. Então, ela fala sobre esse diálogo sobre identidades transviadas. Ele é heterogêneo, então ele demanda mais vozes para ser discutido. Não é uma pessoa que vai chegar e vai falar sobre isso e simplesmente vai ser resolvida todas as questões. Então, a outra categoria que ela aborda é conexões e processos, que ela fala então que o que assusta o sistema não é necessariamente as relações sexuais em que pessoas homossexuais e trans têm, mas na verdade é o que pode ser feito a partir dessas relações, a partir desses encontros. Então, ela menciona aquele momento da masterclass, né, falando que, assim como isso que nós estamos fazendo aqui agora, isso é muito perigoso, os novos arranjos, novos núcleos familiares, novas formas econômicas, afetivas e efetivas. E aí ela questiona o que surge a partir desse encontro. E é interessante como ela fala da potência do encontro como algo que pode trazer um certo risco para aqueles que querem manter as coisas como elas estão e da forma como vem sendo. E então ela utiliza as plataformas como ferramenta de mobilização e vai constituindo redes para essa prática continuada dos movimentos que ela defende, os movimentos sociais. E
tanto nesse momento ela demonstra isso, quanto em outros momentos da carreira dela, sempre esteve muito presente nessas plataformas. E ela atravessa e é atravessada por esses artefatos tecnológicos. Então, ao mesmo tempo que ela está utilizando eles e criando conteúdo e falando com as pessoas, ela também é atravessada pelas regras, pela forma como essas plataformas funcionam. Então, a outra categoria que eu identifiquei é a categoria Loucura e Morte. Ela fala bastante da ideia de loucura numa perspectiva mais da vertente do Foucault, refletindo então sobre a lógica de exclusão e segregação social que vai se operando sobre pessoas que são consideradas loucas, né? E quem são essas pessoas consideradas loucas? Daí ela menciona o quanto ela já foi muito vista como louca por ser quem ela é. E então ela traz essa fala que é: mate e morra, mate em você o macho branco, senhor de engenho, colonizador, capataz, que pensa estar sempre à frente, mas vive para trás. É interessante que ela trouxe essa fala, né, nesse momento, e alguns meses depois, posteriormente, ela lançou uma música que tem justamente esse trecho. Então é interessante como ela vai construindo as músicas a partir das falas, a partir do diálogo, ela vai criando esses versos que depois vão se tornando as próprias músicas. E ela fala então da morte como uma metáfora da interrupção desses processos cis heteronormativos. Então seria uma ideia de morte nesse sentido de matar aquilo que faz com que ela não se liberte, que faz com que ela continue perpetuando essa ideia colonizadora como ela traz. E então, já partindo para as considerações finais, eu acredito que essa performance da Lin, ela vai se construindo por meio da autoinvestigação. Então, isso é uma questão que eu considero muito interessante, que ela se baseia muito na história dela, muito na vivência dela, para ir tratando sobre esses temas que vão se tornando também parte da arte dela. E essas temáticas vão demonstrando que as temáticas que eu fui encontrando nas categorias, elas demonstram que a fala dela transcende os temas gênero, sexualidade e raça, que geralmente são os temas com os quais ela, digamos que quando ela é convidada a falar em algum espaço de poder, é sempre para trazer uma perspectiva a partir desses temas. E dá para notar que ela tem muito mais a dizer, vai bastante além dessa questão do gênero, sexualidade e raça. Eu acho que ela justamente está reivindicando esse espaço de fala para poder trazer outros assuntos, outros temas, outros movimentos, outras questões. E outra característica também que foi identificada na performance é que ela não nega a existência da figura colonizadora em si. Então ela fala sobre matar em si o macho branco colonizador, capataz, e desse modo ela está dizendo que isso também está dentro dela e ela também tem essa responsabilidade de desconstruir essas questões, e não é algo também que é feito uma vez e já está resolvido pelo resto da vida, é algo que todos os dias vai sendo feito e vai sendo relembrado, e é isso que ela faz a partir da música, ela vai o tempo todo relembrando essas questões. E também é interessante que ela reconfigura lógicas subalternizantes por meio dessas plataformas, ao mesmo tempo em que reconhece as contradições de estar dentro delas. Então ela utiliza as plataformas para falar sobre essas questões que ela considera importante e traz traz o seu público também para esse debate, e ao mesmo tempo vai engajando outros públicos e vai trazendo esses temas para serem mais visíveis em outros espaços, e ao mesmo tempo ela reconhece as contradições de estar utilizando essas plataformas que também perpassam pela lógica mercantilista, né? E então é isso. Essa é uma pesquisa bastante inicial, assim, ela faz parte da minha pesquisa de mestrado, e acredito que ainda tem muito mais para encontrar sobre o tema, mas esse é o recorte que eu realizei para esse evento, e é isso. Muito obrigada.